Olá, seja muito bem-vindo ao programa Identidade Pública, aqui pela TV Câmara de Araçatuba. O nosso convidado especial de hoje se destaca pela habilidade com as palavras e com as atitudes, virtude que o levou à categoria de presidente do SEAC, que é o Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e de outros segmentos que só ele é capaz de guardar, em razão do extenso significado da sigla. E nós vamos descobrir juntos, a partir de agora, entrevistando o sindicalista Damião Brito. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Damião. Bom dia, eu que agradeço. Damião, logo de bate-pronto, eu quero saber se você sabe exatamente, se você se lembra do que significa a sigla SEAC, que é do sindicato que você dirige. Exato, é a sigla, né, porque o nome é extenso. Então é SEAC, né, quer dizer Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos no Comércio, em empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas, e de empresas de serviços contábeis de Araçatuba e região. Não faltou ninguém nessa sigla, não? As categorias são várias. Todos os segmentos estão abrangidos dentro desse sindicato. Hoje, todas as classes foram contemporizadas, a partir do momento que... Exato, porque você tem hoje, vamos supor, Sindicato do Comércio, só o comércio. O Sindicato dos Empregados do Comércio só tem o comércio, o Sindicato dos Empregados em hotelaria só tem os empregados de hotéis ou bares, que seja. Já o SEAC, nós abrangimos o quê? Casas lotéricas, representantes comerciais, escritório de advocacias. Então, dá mais de 13 categorias, na realidade, e tem a subcategoria. Para você ter uma ideia, no comissários e consignatários, que é uma convenção coletiva, né, abrange o quê? Casas lotéricas, no caso, locadores de bem imóveis. Então, tem umas 8 subcategorias numa categoria que é comissários e consignatários. Efetivo e potencialmente deve ser o sindicato com o maior número de associados, né? Exato, é um sindicato com bastante associados, né? E também atuante. Por quê? A partir do momento que você luta só pela uma categoria, a briga é menor. Mas a partir do momento que você tem 13 categorias e a subcategoria para você defender, e nós não fazemos distinção, nós defendemos as 13 por igual, então praticamente aumenta o serviço e aumenta a atuação também. Ok. O Damião do SEAC todo mundo já conhece, a maioria das pessoas em Araçatuba e da região já conhece. Porém, a vida pessoal do Damião Brito, um dos 8 filhos do seu Valdemar e da dona Judite, já não é tão publicamente conhecida assim. Primeiramente, onde você nasceu? Eu nasci na época em Santo Antônio do Aracanguá, né? Ainda era distrito de Araçatuba. Né? No registro sai Santo Antônio do Aracanguá, mas fui nascido em Araçatuba, na cidade de Araçatuba. Em que ano? Foi em 9 de outubro de 72. Né? Nasci prematuro, 6 meses de idade, né? Tinha 6 meses. E gêmeos. Fala até para piorar a situação, porque você nasceu de 6 meses e gêmeos, então é dificultoso. Então, fui desenganado pelo médico. O mais velho, o irmão meu mais velho, na época disse que faleceu, morreu, mas também em 72 não fizeram atestado de óbito. Quer dizer, não apareceu o corpo. Então, né, minha mãe... Ficou aquela dúvida em família mesmo. Ficou a dúvida em família. Minha mãe até hoje ela carrega essa dúvida. Ela até brinca, será que não tem outro Damião por aí? Eu até falo, mãe, o Damião já é demais, 2 então. Mas tem essa dúvida em família, principalmente pelos pais, né? Pela minha mãe, principalmente por ela. Porque veio a falecer, não tem o corpo, não apareceu, não teve atestado de óbito. Naquela época era tudo precário. E essa sua superação, como foi esse processo de superação para a família e para você que nascendo prematuro, quais foram os desafios para a família naquela ocasião? Já que era uma família bastante humilde, né? Exato, cara, eu dou graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, eu falo sempre que eu já nasci vitorioso, né? Até mesmo por isso, 6 meses de idade, desenganado pelo médico. Sim. Nasci aqui em Araçatuba, na época minha mãe mudou ali para o bairro Guanabara, na rua Guapeí, não era asfalto. Tivemos que mudar 2 meses depois de nascimento, mais ou menos isso, 2 meses depois, tivemos que mudar para o Jussara, até não era nada asfaltado, mas a Guapeí, por ser uma região que laboreou, a poeira era intensa, então nós tivemos que mudar para o Jussara. Difícil, né? De posto médico, não tinha hospital próximo, né? Meio complicado, não tinha. Assim. Depois que eu nasci até os 4, 5 anos de idade, eu fui uma criança doente.
Então não saía de médico, era dor de garganta, ouvido, então fui uma criança. Depois dos 5 anos de idade, graças a Deus, já fortaleci. E quais são as lembranças boas que você tem da infância, ao lado dos familiares, ao lado dos seus irmãos? Afinal de contas, são 8 irmãos? São 8 irmãos. Quais as principais lembranças que você tem? Cara, a lembrança que falta hoje no dia a dia é aquelas brincadeiras, né? Pular corda, esconde-esconde. Hoje você não vê mais isso, na atualidade. Então, hoje em dia, as pessoas estão em computador e internet. Naquela época, não. Naquela época, era rouba-bandeira, era queima, bete. Então, era mais divertido, era mais gostoso. E nós brincava sempre em família. E ali na frente da residência. Então, era uma coisa assim, prazerosa mesmo, que já não tem outro dia. Meu filho mesmo pergunta para mim hoje o que é bete. Tem que pesquisar, às vezes, o que era isso na época. Né? Você tem que passar, tá faltando isso até nos bairros, tá faltando... Resgatar essas brincadeiras típicas daquela década de 70, de 80. De 80. Mesmo, né? Mas aí minha mãe, meu pai abandonou a família, largou, né? Vamos dizer, abandonou. Meu pai largou da minha mãe, eu tinha 5 anos de idade. Né? Minha mãe foi trabalhar na Paulette para sustentar os 8 filhos e... Na ocasião ela ficou sozinha com os 8 filhos. Ficou sozinha. Meu pai até tentou querer ajudar, mas é aquela questão, esse pessoal mais antigo não quer ajuda. Entendi. Aquela questão de honra mesmo. Honra, né? Pô, foi embora, eu vou criar os filhos sozinho. Okay. Só que, em consequência, acabava sofrendo a gente também. Entendi. Né? Horrível. Foi uma infância dos 5 anos de idade até os 12, 13 anos. Foi uma infância horrível. Por quê? É difícil você chegar na escola, Dia dos Pais. Vou presentear, o que você vai dar para o seu pai? Aquela coisa toda. Então, porque tem-se a ideia de que todos têm pais, mães, famílias regulares, assim, comuns. E nem sempre a história é essa, né, Damião? Não, nem sempre a história não acontece dessa forma. O constrangimento era grande. E eu sempre tive na cabeça que eu tinha que superar aquilo. Não só eu, como os outros meus irmãos. 7 irmãos. Né? Então tivemos que superar. Até mesmo porque eu sou um dos mais novos. Então, quer dizer, meu pai foi embora com 5 anos de idade, então ficou uma situação assim difícil, uma situação precária. Sim. Minha mãe acabou no fim, teve que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Minha mãe trabalhava na Paulette, nós deixava o almoço pronto, nessa época, deixava tudo pronto. Então, eu e meu irmão, quer dizer, 5 anos de idade, 3 para 4 anos, quer dizer, nós ficava basicamente só. Os diziam que em vez em quando ia lá ver se estava tudo bem. Então, os outros irmãos saíam para trabalhar, por exemplo? Os outros irmãos saíam para trabalhar. Alguns deles já eram até casados na época, né? Ok. Então, eu e meus irmãos, nós ficávamos em casa. Tinha 2 irmãs que saíram para trabalhar fora nessa época. E por conta dessa força maior, você teve que se lançar no mercado de trabalho logo cedo também. Exato. Eu tive uma educação que minha mãe sempre... não me envolvi no mundo das drogas. Até porque eu já tinha aquela consciência. Certo. Né? Finais de semana nós íamos jogar bola, tinha o time do São José, do Jussara. Certo. Então, eu convivi com aquilo, o pessoal até de bairro mesmo utilizando droga, mas eu já tinha naquela... Você via isso? Eu via. Estava bem próximo de você? Estava bem próximo. Então, eu já vi pessoal, né, na época, falava aplicar na veia, né, o pessoal usar tudo quanto é tipo de droga. Então, não me envolvi porque eu sabia que aquilo ali era mal. Então, eu já tinha na cabeça que aquilo ali era negativo. Assim como nenhum dos irmãos também se envolveu? Nenhum dos irmãos, graças a Deus, não se envolveram. Diferente, apesar que eu tenho familiares hoje envolvidos no mundo da droga, dependente químico. Entendi. Né? Que é horrível. A pessoa só fala, droga é isso. Uma pessoa vai saber o que é a droga o dia que ela tiver um parente, alguém próximo dela. Porque é coisa horrível você ver alguém tirar um objeto de dentro de casa, tirar uma janela para vender. Eu já presenciei isso. E até no dia a dia, nos serviços sociais que nós fizemos através do sindicato. Hoje, como líder sindical, você até atende pessoas que passam por esse tipo de situação, aconselhando, até mesmo orientando para que isso procure ajuda especializada. Procura ajuda especializada. E não tem a pessoa falar, o cara é drogueiro, o cara é isso, é nóia. Não, se a sociedade, não adianta, cara, se a sociedade não abrir os olhos, contra as drogas, não fazer uma campanha, não adianta querer, meu filho, deixar o filho solto, não. Sim. Então a pessoa hoje, ela tem que ficar atenta com quem que os filhos dela estão andando. Okay. As companhias.
Por quê? Porque se você não adotar seu filho, os traficantes vão adotar. Então é precário. Nessa infância minha, minha mãe trabalhava para fora, graças a Deus, nós, nenhum dos irmãos se envolvemos com droga. Né? Foi uma infância até penosa. Eu tinha que estudar, eu estudava, quer dizer, chegava para minha mãe, às vezes, eu sempre fui péssimo em educação artística. É mesmo? Exigia demais. Cara, sempre educação artística fui péssimo. Agora, educação física, jogando bola, era uma sumidade. Era o meu apelido na época, quando eu ia jogar alguma bola, o jogo de futebol era roçadeira. Roçadeira porque era uma enxadada no campo? Não, cara, saía derrubando todo mundo. Então, Você jogava na zaga? Onde você jogava ali? Meio de campo. Meio de campo? Meio de campo mesmo. Então você saía volantão de contenção volante. ali. Sempre gostei de futebol, mas para futebol, cara, é negativo. Entendi. Da futebol, zero. Era o meio de estar integrado numa vida saudável também. Uma vida saudável, tempo, né? Uma distração, porque naquela época não tinha aquela coisa de... Então a distração era jogo de futebol, era brincar ali em rua, roubar bandeira, aquela coisa. Então era aquela brincadeira... no bairro mesmo, era bem bairrista mesmo. Por outro lado, você também já relatou previamente para nós o esforço que você teve que fazer para conciliar os estudos, né, com o trabalho na roça, que isso começou logo cedo também, né? Você ajudava em casa? Ajudava em casa. Minha mãe sempre orientou nós do quê? Você entrar numa empresa, não liga o que o pessoal fala. Se você entrou numa empresa, vamos supor, você está lá só para fazer um tipo de serviço. Nas horas vagas, eu tenho isso até hoje comigo. Hoje, eu como presidente do sindicato, eu passo pano no sindicato, eu faço limpeza. Final de semana, vai eu e minha esposa. Então, quer dizer, não tem isso comigo. Então, já vem do quê? Já vem da educação lá de berço. Já vem da educação lá de berço, porque a pessoa tem que ser o que ela é. Não adianta a pessoa querer ser o que não é. Dessa vida nós não se levamos nada. Nós só levamos a vida que se leva. E é por aí. Eu comecei a trabalhar na época, fui procurar serviço para não ganhar nada. Porque minha mãe falou, tem que trabalhar, porque tinha aquela coisa que você tem que trabalhar para pegar responsabilidade, ter respeito. Né? Manter a mente ocupada com coisas boas também. Com coisas boas. Tem essa lei, eu sou contra, totalmente contra esse decreto que o presidente Lula deu, que menor de 18 anos de idade não pode trabalhar como babá ou serviço doméstico. Eu sou totalmente contra, por quê? Até em virtude da exploração sexual. Porque ele generalizou. Se você pegar o estado de Piauí, Rondônia, Bahia, é outra realidade. Se você pegar o estado de São Paulo, tem diferença. Então, o que com a menina, vamos dizer assim, uma mocinha de 17 anos, não pode trabalhar na casa de família? Eu falo na questão do estado de São Paulo. Eu sou contra isso. Trabalho formal, propriamente dito. Muitas delas exercem informalmente. E pagam o ônus disso também. Né? Eu sou contra o trabalho, aquele trabalho escravo, aquele trabalho humilhante para a criança. Mas sempre trabalhar nunca matou ninguém, não. Então a pessoa tem que trabalhar desde cedo. Desde cedo, você pegar os mais antigos, desde cedo o pessoal mais antigo aí começou a trabalhar com 12, 13 anos, até menos, né? Então eu sou a favor que a pessoa comece a trabalhar cedo. Para ela ter, quanto mais cedo ela trabalha, mais responsabilidade ela vai tendo. Esse é o meu ponto de vista. Eu comecei a trabalhar numa oficina, numa bicicletaria, né? Eu tinha 9 anos de idade. Cheguei na bicicletaria e falei, moço, eu quero trabalhar, me arruma um serviço, não precisa de me pagar nada. Na época era ali numa bicicletaria, ali na 15 de novembro, o cara deu risada e falou, não ganha nada, então você vai trabalhar aqui, eu vou estar te pagando por semana. Então, naquela época eu recebia por semana, na época era 20 cruzeiros, na época por semana. Ia para casa. Ia para casa. O que eu fazia? 15 cruzeiros dava para minha mãe e os outros 5 eu pegava. Pô, 5 cruzeiros não daria para comprar nada, mas eu já ficava contente de os 15 cruzeiros ter ajudado em casa. E é uma responsabilidade que eu ia pegando também. E os outros 5 cruzeiros, o que eu fazia na época? Era bazar da Pichincha. Ia lá no bazar da Pichincha comprava as próprias roupas. As roupas, um calçado, uma bermuda, tal. Né? Porque eu já tive época de você ir uma semana na escola com a calça só com a calça.
E de lã ainda, cara, porque não tinha condição esse calor de Araçatuba. Calor de Araçatuba. Sauna, praticamente. Porque você só veio com essa calça. E eu falava mesmo, é porque eu gosto dessa calça. Conversa. O orgulho tinha que manter ali na hora. Eu gosto dessa calça. Pô, hoje é luxo, hoje as crianças, os adolescentes, que é negócio de marca. Eu nunca fui me apegar da marca, graças a Deus. Então, por quê? Porque foi a sobrevivência. Então e uma semana inteira com a calça de lã, calça verde. E o pior da história, quando a calça estava muito suja, era barro, porque você tinha que ir para a escola, sobrava o quê? No Rio não, era a calça cor-de-rosa, cara. Eu sou moda naquela época. Rapaz de Deus, era a calça cor-de-rosa. Naquela época, é que era... Então sempre... Bem resolvido. Bem assim, resolvido. Era só uma capa aquilo ali. Era só a capa. Então sempre me destaquei. Até desde criança, o pessoal falava, você é um líder. Eu sempre me destaquei, então já tinha minha personalidade. Né? Então, quer dizer, se uma outra pessoa com uma calça cor-de-rosa, as crianças na época ia zoar, como é que se diz. Comigo não, o pessoal já achava até, pô, o Damião com a calça rosa. Então, que eu já tinha minha personalidade. Legal. Né? Então, cara, horrível. Já tem que apagar, eu falo, não tenho vergonha não. Você não tem o dinheiro para comprar uma borracha. Pô, você tem que colar o caderno de escola com papa de arroz. Não sei se você chegou a pegar essa época. Então era papa de arroz. Tem que fazer papa de arroz para colar o caderno. Entendeu? Às vezes não tinha borracha. Na época era o pessoal da Caixa. Era uma burocracia, tinha que fazer parte da Caixa. Porque senão o governo não liberava o material. Hoje o pessoal tem material de graça e ainda reclama. Antigamente. Às vezes chega até atrasado. Atrasado, mas vem. Então o pessoal ainda reclama, cara. Entendi. Você entendeu? A criança hoje, essa bolsa é feia. Na época eu carregava meu material num saquinho de arroz. Ou se não era um bornal que minha mãe fez depois, tanto levar num saquinho de arroz. Falei, pô, não tá dando certo isso daí. Minha mãe fez um embornal, eu levava no embornal. E era feliz, estudava. Só era ruim em inglês, educação física. Mas no resto... Na superação da vida, você foi nota 10. Está sendo nota 10. Tô sendo, cara. Graças a Deus. Tô sendo. Ok. O Identidade Pública, o presidente do CEAC, Damião Brito. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com a segunda e última parte dessa nossa entrevista. Eu espero você. Estamos de volta com Identidade Pública, que hoje recebe como convidado especial o presidente do CEAC, o Damião Brito. Damião, nesse primeiro bloco nós falamos mais sobre a sua vida pessoal, a sua vida em família, essa superação desde o momento do nascimento até a adolescência, a infância, como foi realmente bastante atribulada, mas não menos bacana, porque tem muitos aspectos dos quais você dá risada, que vale a pena, e a gente vai continuar dando sequência a esse segmento. Quais são os seus ídolos de infância, de adolescência? O que você fazia nas outras horas que você podia se divertir? Cara, hoje o pessoal até brinca muito. Meu ídolo é Raul Seixas. O Raul? Né? No caso é Raul Seixas. Você fala, mas por que Raul Seixas? Porque naquela época eu mesmo já não me entendia. Então, quer dizer, já fazia coisas que para a sociedade era, pô, o cara... Sabe? Quer dizer, eu já deixava o cabelo, era cabeludo, né? Então, eu sempre tive minha personalidade. Independente do que as pessoas pensam. Hoje tem pessoas, na atualidade, que ela não vive a vida dela, ela vive a vida para os outros, ou a vida dos outros. Né? Esse negócio de, eu vou colocar essa camisa, como que eu tô? Você está achando bonito? Não. Se eu colocar uma camisa, pode estar rasgada, pode estar... Eu me sentir bem com ela,
É o que basta. Entendi. Você entendeu? Roupa. Então as pessoas elas se baseiam em outras pessoas. E nessa época, né, eu já me destacava até pela essa personalidade forte, tanto nas escolas, o pessoal sempre tomava frente. Quer dizer, se o professor falava alguma coisa, eu ia discutir com ele, eu tinha meu ponto de vista. Ele tinha que me mostrar com A mais B qual é a finalidade daquilo ali. Então sempre eu fui polêmico nessa parte, sempre discuti. Foi na época que ou eu era, vamos dizer assim, eu era meio doido, eram as pessoas que eram diferentes. Entendi. Foi na época que eu assisti um clipe do Raul Seixas que eu acabei me identificando. Você entendeu? Porque eu acabei me identificando com o personagem, com o artista mesmo do Raul Seixas. Quer dizer, eu fazia algumas coisas que extrapolava, né? E em compensação eu vi que também tinha uma pessoa, vamos dizer assim, parecido comigo. Ou eu parecido com ele. Certo. E vice-versa. Fazia parte de uma sociedade alternativa. Uma sociedade alternativa. Certo. Então, eu já, na época do Jussara mesmo, amarrei uma corrente mesmo, coloquei a corrente na canela. Quer dizer, uma coisa que quem vê uma corrente na canela, né? Coisa de 3, 4 dias depois, as molecadas ali com a corrente na canela. Então, quer dizer, acabava de uma forma, desde pequeno, influenciando as pessoas. Graças a Deus eu tenho isso daí, você acaba influenciando as pessoas. E o legal que é pro bem. Entendi. Você tem que influenciar pro bem. Você não incitava para, de repente, provocar um mal-estar entre as pessoas? Não. Assim, eu sempre... Prejudicar, não, certo. Negativo. Então, quer dizer, eu me vestia de certa maneira. Na época, quando eu fui morar em Paranapuã, para trabalhar na roça, então eu tinha meu estilo de vida, era aquelas calças semi-bag. Então eu fazia uns desenhos, eu pedia para desenhar, era um dragão, daquela época o símbolo do anarquismo. Sim. Que é diferente. O pessoal, anarquismo, bagunça, negativo. Okay. Então é uma distinção, tem ausência do Estado ali. É a ausência do Estado. Então, quer dizer, com 12 anos de idade, eu já utilizava esse símbolo. Que muitos, você chegava assim, já assim, nossa, esse rapaz aí não sei não, né? 12 anos de idade, cabeludo, com o símbolo da anarquia na calça. Um dragão soltando fogo, né? Mas eu tinha meu estilo de vida, você entendeu? Dava conta do recado ali. Dava conta do recado. Estava tudo certo. Então as pessoas, na primeira impressão, ficava meio assim, porque a sociedade hoje é conservadora. Entendi. A sociedade sempre foi conservadora. A sociedade, o pessoal não liga. Tipo assim, pro vizinho, falta isso nas pessoas. Hoje o ser humano ele não está aí, ele não está se importando que o vizinho está passando fome ou não. Ele não está se importando que a fulana ali, a vizinha está sendo espancada pelo marido ou não. Então falta o humanismo entre as pessoas. Eu com 12 anos de idade indo para a roça, quer dizer, só que também tinha uma personalidade. Eu trabalhava até as 2 horas da tarde. Pô, 12 para 13 anos eu vou ficar até as 18 horas trabalhando? Não. Chegava às 14 horas eu parava, levava aqueles suquinho com açúcar, fazia o quiçuco, deitava debaixo da árvore, puxava uma paia ali, dava uma descansada. Dava uma descansada ali, tranquila. Era às 4 horas, acordava às 4 horas. Só que não foi legal, né? Que acabava influenciando a pessoa em que sentido? As pessoas na roça começavam a parar às 2 horas também. Quer dizer, pro dono da roça, ou pro gato que levava, isso aí não era bom. Sim. Então chegava para mim, mas por que você parou às 2 horas? Eu falei, parei às 2 horas porque catava algodão. Eu ganho por arroba, eu não trabalho por dia. Então eu trabalho às 2 horas, chegou às 2 horas, na época eu não tinha criança para tratar, não tinha passarinho para dar água. Quer dizer, o que eu ganhava dava para ajudar em casa, então eu não precisava de se matar. Então foi um ponto negativo, que as pessoas foram se espelhando e parando às 2 horas. Então, na região de Paranapuã, tinha fazendeiro ali que já não me queria. Não quer esse rapaz, não. O pessoal vai atrás dele. Você entendeu? Então você acha que vem daí um pouco dessa facilidade de mobilização, até mesmo das suas atitudes espelharem um pouco a atitude das outras pessoas, visando sempre um bem comum, assim, tem essa coisa. Tem, sempre procurando o melhor. A vocação mesmo. Eu já, graças a Deus, já nasci com essa vocação. Até o pessoal fala, você já é um líder nato. Porque a pessoa, para ser um líder, ela já tem que nascer um líder. E a diferença, para você ser um líder, você tem que ouvir
Você tem que analisar e você tem que ponderar. Tem pessoas que confundem. Pessoas que acham que ser um líder é a mesma coisa de ser um ditador. Negativo. Sim. Líder é uma coisa, ditador é outra. O maior líder que nós tivemos, incontestável, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo acabou, ele foi um líder. Você entendeu? É um dos seus ídolos, por exemplo. É um dos meus ídolos, é Jesus Cristo. Quer dizer, ele tinha a capacidade, Jesus Cristo teve a capacidade, tinha a capacidade de convencer as pessoas e de levar a paz ao mesmo tempo. E como você cuida do seu lado espiritual, por exemplo? Cara, eu sou... Até minha esposa, você não é católico, você é evangélico. Falando que eu sou evangélico, porque eu não sigo a doutrina evangélica. Ok. Né? Mas eu sou católico, não praticante, e gosto muito do evangelho, né? Assisto muito R.R. Soares, Silas Malafaia, tanto é que algumas palestras, que até que eu assisto, que eu vejo que é boa para as outras pessoas, okay, eu costumo presentear as pessoas com palestra evangélica, Bíblia Sagrada, né? Então isso aí é interessante. Então eu tenho um trabalho que nós desenvolvemos também na época da campanha da AIDS, né? Nós levamos junto com o preservativo, a orientação, tanto nas casas de prostituição, porque eu faço essa visita. Eu não vou colocar alguém, não vou colocar uma moça que trabalha comigo para ir nas casas de prostituição. Mas então eu acabo fazendo esse trabalho. Ou contrato um rapaz para fazer esse trabalho. Okay. Né? Então nós vamos na casa de prostituição levar o quê? Levar o ensinamento para ela na forma de prevenção e também presentear com a Bíblia Sagrada. O bem comum está acima da ideologia, né? Tá. Daquilo, do rótulo ou de qualquer tipo de preconceito, na verdade. Tá, faça o bem, sem saber a quem. Verdade, eu sempre prego e trabalho nesse sentido. Beleza, hoje você até tocou no nome da sua esposa. No caso, você está casada há 16 anos com a dona Alessandra. Como conheceu a sua esposa exatamente? Como se deu essa ocasião? Eu conheci ela na época no Jussara, né? A Alessandra eu conheci no Jussara. Desse período nós viemos morar junto. Né? Essa coisa de eu dar conselho, ver o que ela queria do futuro. Okay. Nós viemos morar junto. Nessa época, ela já tinha o Denis, hoje está com 20 anos de idade. E ela tinha a Maiara, né? Que considerado, são meus filhos mesmo. Okay. Né? Então ela tinha o Denis e a Maiara. Então, para você, eu com 19 anos de idade, assumir uma pessoa, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E ainda naquela época, 19 anos de idade, assumir uma pessoa e já com 2 filhos, então você tem que ser corajoso e ter opinião. E tive muita que para você já não era tão problema, né? Porque você desde criança já não se importava muito com a opinião. Graças a Deus não. Okay. Então sempre eu bati nisso daí. Certo. Várias pessoas foram contra. Amigos meus, pô, você tá doido? Você vai assumir uma mulher com 2 filhos e tal. Mas isso daí não tem que se levar a conta. Okay. Eu nunca levei a conta. É uma parceira minha, ela trabalha nesses trabalhos sociais que eu desenvolvo. Ela sempre está me apoiando, ela sempre está me ajudando. Né? Ela já tem um temperamento mais forte do que o meu. Não sei se tem a ver, é o signo de touro. Nitroglicerina pura esse casal, então. Não, tem que ter. Enquanto tem um que é mais temperamento forte, eu já tenho um temperamento paz e amor. Entendi. Então, quer dizer, é aquela história. Se alternam assim, um acalma o outro no momento de mais explosão, por exemplo. Que não adianta. Aquela história, quando 2 não querem, não se briga, e por aí vai. Ela está nervosa. Eu recuo, depois ela vem, acaba vendo que eu sou mais centrado, eu sou mais... sempre nós discutimos no que sentido. Procure errar o máximo, para você evitar de pedir desculpa. Porque às vezes não é com tapa, não, às vezes você magoa o próximo com a simples atitude, com a simples palavra. Então nós temos que prestar atenção no que sai da boca da gente, que a língua tem um poder muito grande. Até porque dentro do sindicato, hoje a função como diretor de um dos principais sindicatos de Araçatuba com abrangência regional, você tem que ter essa habilidade, mesmo como nós dissemos no início do programa, né? Verdade. Com as atitudes, com as ações. E hoje para você estar como presidente do SEAC em Araçatuba e região, o quanto isso é importante para você e para as pessoas que dependem dessa sua gestão para ser beneficiadas? Cara, eu tenho em mente comigo, nada é por acaso, né? Tudo tem o porquê.
Não adianta. Se você perder o ônibus, não adianta você ficar nervoso. Tudo tem um porquê. Eu tenho isso comigo. Uma coisa que eu tenho que ninguém consegue tirar e não consegue abalar é a minha fé. A minha fé, eu tenho uma fé tremenda. Né? Questionado até por evangélicos, até por algumas outras religiões, porque eu tenho uma fé tremenda, cara. Isso aí, pode ter um problema, eu suspiro, paro e falo, no final dá tudo certo. O pessoal até brinca, quando tem algum problema, olha para mim e fala, no final dá tudo certo. Eu falo, no final dá tudo certo. Você é uma prova inconteste disso, desde o seu nascimento, né? Desde o nascimento, então vim lutando, então agradeço a Deus por isso. Então, eu, como diretor do sindicato, como presidente do sindicato, eu trabalhava na época no aeroporto. Então, até porque você saiu do aeroporto para assumir a direção financeira do sindicato. Financeira. Para sair do aeroporto, para ir para o sindicato, como que se deu? Dentro do aeroporto, eu já sempre reivindiquei os meus direitos, né? Não só no aeroporto, mas nas roças, na época da roça. Sempre, o ser humano hoje ele tem que reivindicar. O ser humano tem vários direitos, mas ele não corre atrás. Então eu deixo o recado, a partir do momento que você ficar correndo atrás dos seus direitos, as portas vão se abrindo. Comigo sempre foi assim. Então, e para as pessoas que eu passo também, sempre foi desse jeito. Esse negócio de vai lá e não conseguiu. Não conseguiu por quê? O que deu errado? Vai ter que dar certo. Qual que é o motivo? Procura a justiça, eu sou briguento, eu tenho uns 15 processos na justiça. E não importa, a água está abusiva, procuro resolver amigavelmente. Não deu, eu entro na justiça. Certo. Então, o ser humano tem que procurar resolver os seus problemas. E não se acalmar, não se ficar quieto, não. Essa é a sua marca registrada dentro do sindicato? Minha marca registrada dentro do sindicato. Olha, eu saí do aeroporto para trabalhar no sindicato, trabalhei 8 meses sem ganhar nada no sindicato. Só para ajudar. Porque o sindicato não tinha nenhum convênio, não tinha nada. A partir desses 8 meses, o pessoal começou a ligar no aeroporto, já estava incomodando o outro serviço, estava atrapalhando. Né? O pessoal ligava no sindicato, acabava descobrindo que eu trabalhava no aeroporto, começou a ligar no aeroporto. 9 meses depois, de 8 meses, no próximo mês eu fui pedir licença do aeroporto, fui trabalhar exclusivamente no sindicato. Sim. Entrei como diretor financeiro. Né? Já entrei como diretor financeiro, eu fiquei na gestão, 2 anos depois de diretor financeiro, aí teve a eleição. Né? Antes de ser financeiro, eu era agente fiscal, fiquei 4 anos como diretor financeiro, 2 anos depois teve a eleição, os próprios trabalhadores e o próprio presidente na época, que é uma pessoa centrada, uma pessoa calma, que eu admiro muito. É o que eu sempre falei, lá em casa tem a esposa que é mais para frente aquela coisa, e tem eu para acalmar. No sindicato já é o inverso. Já tem eu para brigar, para lutar, para reclamar, e já tem o senhor Aristeu para me acalmar. Então tem que ter esses dois lados. Porque não adianta ser só um lado explosivo, mas tem que ter outro lado de acalmaria. Aí assumi a presidência do sindicato, né? Fiz várias mudanças lá junto com o pessoal, que eu agradeço muito. Eu tenho uma equipe que trabalha, tenho a diretoria, tenho os funcionários que já até me conhece. E o jeito que eu sou... Ontem eu estava para São Paulo, até a Adriana me ligou, Damião, o pessoal parece que sabe que você não está no sindicato. Eu falei, mas por quê? Hoje foi uma calma tranquila. Coisa boa. Não, hoje foi uma calma, né? O pessoal parece que adivinha que você não... E o interessante é que eu não só ouvi dela, já ouvi assim, da cabeleireira, que nós temos um salão de cabeleireiro no sindicato também. Então, essa coisa que é interessante. Por isso que eu falo que... Inflamando para o bem comum, isso é o mais importante. Inflamando para o bem comum. Legal. Né? Assumi a presidência do sindicato, então nós fizemos várias mudanças, nós levantamos a bandeira por todas as categorias. Por exemplo, na Casas Lotéricas. Nós estamos com a campanha em todo o estado de São Paulo, porque as casas lotéricas hoje viraram a bomba relógio. Quer dizer, a população fica exposta ao tempo, né? Sol, chuva, sem banheiro... Virou a mini agência bancária. Essa é a realidade. Enquanto isso, os bancários... Sem o respaldo. Sem segurança. Exatamente. As lotéricas hoje, na região de Araçatuba, em todo o país, elas estão se blindando contra a violência. Os bancos estão pouco se lixando com os clientes, que é a classe média baixa, que utiliza o serviço das casas lotéricas. Fora a questão das casas lotéricas, nós temos as outras categorias, no caso de contabilidade. Nós estamos em uma briga com o SESCOM,
e nós já até conseguimos, é um aumento de 17,3% para o setor de contabilidade. Quer dizer, é um aumento significativo no estado de São Paulo. Entre outras tantas lutas, né, Damião? Damião, nosso tempo é extremamente curto. Eu vou agradecer a sua presença aqui na Identidade Pública para conhecer esse lado mais humano, esse lado família do Damião Brito. Eu que agradeço e só só finalizar com uma mensagem o seguinte, que cada ser humano que esteja assistindo esse programa tenha muita fé, nunca desista dos seus ideais, nunca desista dos seus projetos, né? Tenha sempre fé, no final tudo vai dar certo. E outra, reclame pelos seus direitos, não importa se é no comércio, se é na sua entidade de classe, se é dentro de casa, grita, levanta, grita a voz, reclama que uma hora alguém vai te ouvir, não fica retraído porque isso aí é ruim para a própria saúde. Reclame e tenha fé em Deus. Muito obrigado. Essa aqui foi a simplicidade do Damião Brito, presidente do SEAC de Araçatuba. A edição do Identidade Pública fica por aqui e a gente se vê em breve em mais um programa. Até lá!